Paz do Senhor, meus amados irmãos, como todos já sabem, é um prazer, uma satisfação estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Hoje a nossa lição, a lição de número 7, e ela vem com o título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Então você que já tem nos assistido, continue a compartilhar os nossos vídeos, a divulgar o nosso canal. Se é a primeira vez, acesse ali o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça a sua inscrição, ative o sino de notificação para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Como eu já disse, a nossa lição é de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal, e a lição tem como texto áureo o que está em 2 Coríntios, o capítulo 6 e o verso 17, que nos fala o seguinte: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A verdade prática nos fala o seguinte, que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe, ela continua em Esdras, mas agora é o capítulo 2, do verso 59 ao verso 62, o capítulo 2, do verso 2 ao verso 3, o capítulo 6, do verso 2 ao verso 4. A lição tem como objetivo geral compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Os objetivos específicos de hoje é o seguinte: o primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. 2, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E 3, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Antes de entrarmos em cada tópico, eu quero fazer uma introdução, entrar com alguns assuntos que é pertinente à lição, antes de entrarmos em cada tópico e os seus subtópicos. Então, o assunto da nossa aula de hoje é santidade. Então, aliás, o Deus a qual nós cremos e servimos, Ele é santo. Então, o Deus que nós cremos e servimos, Ele é santo. Então, sendo assim, se o Deus ao qual nós cremos é santo, é esperado de nós o mesmo. Obviamente que não conseguimos chegar, ou jamais chegaremos ao nível da santidade de Deus, é claro. Mas é urgente que busquemos uma conduta melhor. Então, os nossos atos, eles falam muito mais do que nossas palavras. E podemos ver isso lá em Lucas, no capítulo 6, do versículo 44. Nós temos 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. Então, a lição de hoje, ela quer enfatizar a importância do povo de Deus, a igreja eleita, de não absorver os costumes mundanos e mantê-los, esses costumes, manter esses costumes fora do ambiente da igreja e da vida de cada um dos santos. Então, a grande questão é essa. Então, a nossa base bíblica, ela está em Esdras, com o fato do retorno do povo para a restauração do culto a Javé. Então o escritor, ele faz o uso dessa situação que ocorre ali naquele período com Esdras e todo aquele povo. Ele pega isso como uma lição para os nossos dias, nos revelando que e reafirmando que a necessidade de separação para o bem dos bons costumes e a prática da palavra de Deus. Quando eu digo bons costumes, eu não estou entrando na questão de usos e costumes, mas do bom costume do cristão mesmo, de uma vida pautada por meio da palavra. Então, o escritor quer nos mostrar exatamente isso, a necessidade de separação para o bem dos bons costumes e a prática, não somente o conhecimento teórico da informação da palavra, mas a prática da palavra de Deus. Então, separação e santificação, a gente pode dizer que são sinônimos em seu sentido, ou seja, elas são parecidas. A santificação
ela implica em separar-se para um objetivo específico. E este ato de separação, ou seja, a santificação, ela exige que não se pratique certos atos. Então, aquele que está buscando o processo de santificação, aquele que crê na santificação, aquele que se separa, ele entende e necessita deixar certas práticas para que isso aconteça, para que isso ocorra. Então, ele se separa, ele se aparta para que exista um foco em algo. E qual é o foco? O foco é servir e adorar a Deus. Este é o foco. Então, a santificação é a separação de alguém ou de alguma coisa para um único objetivo. No nosso caso, servir a Deus e se aproximar dele. E um ponto interessante é que ao deixar certas práticas, o alvo não será errado. Ou seja, o alvo vai ser certeiro. A pessoa não vai errar o alvo. Quando ela busca, pratica, ela deseja a santificação. Ou seja, ela não vai errar o alvo, ela não vai cometer o pecado. Porque a palavra pecado, no seu sentido, quer dizer isso, errar o alvo. Então, quando alguém, infelizmente, por algum motivo, não busca a santidade, ou não se separa para tal, ele vai errar o alvo, então ele acaba cometendo pecado, e a prática do pecado é isso, é errar o alvo, né? Então, quando ele se aparta, ele para a santificação, então ele deixa certas práticas, e aí então o alvo não será errado, ou seja, o pecado não será praticado, pois o sentido de pecado é isso, é errar o alvo. Se o alvo que eu busco, se aquilo que eu desejo, se o meu alvo é Deus, então eu preciso me santificar, eu preciso buscar a sua palavra, ok? Então alguns entendem que para existir a santificação é necessário a reclusão total de todo o meio da sociedade, das pessoas a qual nós estamos inseridas. Eu entendo que não. O que deve ser apartado, separado, são as práticas e não deixar as pessoas paradas. Você entende? Eu preciso deixar as práticas e não me excluir de tudo, de todos, ser um ermitão da vida. O fato não é esse. Então não é reclusão. Isso não é uma verdade de que o crente tem que se excluir de tudo. Não. A separação está nas práticas de não absorver os atos que o mundo pratica. E esses atos podem nos afastar de Deus. Jesus e os discípulos andaram entre as gentes, né? O Senhor comeu com pecadores, homens e mulheres que para a sociedade vigente não possuía nenhum valor. Então a gente vê lá em Mateus capítulo 5, verso 16, 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Então, eu até posso estar recluso de tudo e ainda assim estar em desacordo com o Senhor. Bem, também como eu posso permanecer entre as gentes e ser santificado em Cristo, como João 17, do verso 15 a 17, nos narra. As grandes questões aqui é não se mundanizar. Nós estamos inseridos no mundo, né? Alguns até colocam na terra dos viventes, nós fazemos parte disso. Mas não fazemos parte do sistema caído do mundo. Essa é a ideia, né? Os judeus foram colocados para serem o quê? Um modelo para as demais pessoas, para o outro. Nós existimos para o outro. Então a questão eu não preciso me excluir, eu não preciso fugir, me afastar de tudo e viver isolado. A ideia é estar entre as pessoas e ser diferente, estar fora do sistema. É isso que a lição quer nos passar, e é isso que é importante a igreja entender, que o mundanismo não pode, de modo algum, estar na igreja,
porque há ali bons costumes, existe ali uma regra de conduta moral, existe ali dentro diretrizes a serem seguidas, não diretrizes humanas, mas diretrizes vindas do Deus ao qual servimos e cremos por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, continuando aqui, a grande questão aqui é não se mundanizar. Fazemos parte do mundo, estamos nele, mas não concordamos e tampouco vivemos conforme o seu sistema vigente. Pois a ideia do mundanismo é remover toda a ideia de Deus e todos os seus princípios e valores que são pautados pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o crente não está proibido de usufruir das tecnologias e dos recursos de nosso tempo, viajar, se vestir bem, ou ir às compras, mas a questão é saber como usufruir disso tudo. Olha que interessante, estamos fazendo uso da tecnologia da nossa época, da nossa era. Não há pecado nisso, não há mundanismo nisso, mas o modo como eu venho usar isso sim pode ser um problema que pode afetar a minha ligação com o Senhor e com Deus. O apóstolo Paulo nos orienta, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Também nós temos em Colossenses, no capítulo 3, o verso 17. Pedro também nos fala algo assim, lá em sua epístola, também, embora que esteja um pouco fora do contexto, mas há a ideia no texto sobre a importância dos nossos atos perante a sociedade. Então, a cada versículo que eu vou falando, é interessante que você, que esteja assistindo, pause o vídeo, possa fazer essa leitura e entender do que eu estou dizendo. Porque como o tempo é curto, a cada versículo, a cada item, se eu for citar por completo, eu não consigo expor a ideia total aqui. Então, quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, Coríntios e Colossenses, nós vemos ali o que? A conduta, a questão de moral e de ética na conduta do ser, daquele que se diz cristão, daquele que acredita em Deus. Então Esdras foi enviado pelo rei para que houvesse restauração ao culto a Yahvé. Então Esdras, ele era escriba, um doutor da lei, ele chega na terra, para a terra a qual ele foi mandado, para que existisse o quê? Para que houvesse a restauração do templo. Porque a maneira como o culto estava sendo conduzido, a visão que as pessoas estavam tendo naquele momento, estavam totalmente fora do padrão daquilo que Deus requer de cada um de nós, que o aceita. Ninguém foi forçado, mas houve ali uma aceitação. Se há uma aceitação, é preciso seguir os padrões morais do nosso Deus. Então, continuando aqui, Esdras volta a terra para que a adoração fosse restaurada, o modo correto de servir Yahvé fosse restabelecido, porque o povo israelita havia se misturado com os demais povos, sendo assim, acabou absorvendo suas culturas e o culto a deuses pagãos também. Então a separação aqui em Esdras é para manter a adoração e a prestação de culto a Deus de modo autêntico e imaculado, livre da mistura e dos ritos dos demais povos. Então, feita esses pontos, essas colocações, já vamos entrar no tópico de número 1, onde ele traz por título: somente os judeus retornariam a Judá. Então, podemos listar, a partir deste tópico, dos seus subtópicos, pelo menos duas preocupações de Esdras e dos sacerdotes que estavam ali, neste momento, retornando para a terra para restabelecer então a adoração a Yahvé. Então, neste ponto da história, uma das preocupações que podemos listar é a preocupação de manter a linhagem do povo israelita, aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia, que agora retorna, teve a primeira leva, agora uma segunda parte do povo está voltando. Então há uma necessidade e uma preocupação de que realmente essa linhagem não fosse interrompida ou que ela fosse quebrada. Então eles tinham essa necessidade de manter o quê? De manter essa linhagem estabelecida desde o momento ao qual eles saíram. Obviamente que
as mesmas pessoas não retornaram, mas os seus descendentes, a sua linhagem, a preocupação deles era manter isso daí. Uma outra questão também que nós vemos era o seguinte, era justamente a preocupação com a santificação. Porque nesse momento aqui da história, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, onde nós temos essa passagem de Esdras, do verso 59 ao 62, do capítulo 2, nós vemos ali que estão falando dos sacerdotes, dos líderes do povo. Então ali é feita uma verificação dessa linhagem, e alguns deles, ou muitos deles, estavam se dizendo que fazia parte da família sacerdotal para servir e atuar no templo, mas que de uma certa maneira eles não conseguiram comprovar a sua descendência. Então, deste modo, infelizmente, essas pessoas não poderiam servir. Então, esse povo se preocupa com isso. Se preocupa com isso com o propósito de que eles pudessem, então, estar servindo ao templo de uma maneira autêntica, de uma maneira correta ao Senhor. Então, essa preocupação, volto a frisar novamente, foi devido a muitos que diziam ser da família sacerdotal, descendiam dessas famílias, mas que infelizmente não puderam comprovar. Aqueles que não puderam comprovar a sua descendência, a sua linhagem, infelizmente não pôde ir, não pôde servir no templo. Ok? Lá em Números, no capítulo 16 e no verso 40, nós vemos muito bem o porquê nesse momento em Esdras que está sendo feita essa separação. Então, depois, leia número 16, número 16, o verso 40, você vai entender que havia uma preocupação do povo ali, naquele período, em manter, né, os sacerdotes que iriam servir no templo dentro da linhagem correta, porque isso seria abominação que estaria dentro do templo. A reforma da adoração no templo, ela deveria ser plena. Embora que o rei tenha solicitado isso, na verdade nós sabemos que Deus é quem estava no comando, é quem estava conduzindo todo este trabalho, todo este avivamento. A separação, a distinção de quem é povo e de quem não é, por mais que pareça uma atitude nacionalista, ela envolve por trás disso tudo o zelo em manter o serviço a Deus de modo correto. Nós vemos lá em João, no capítulo 17, verso 9, nós podemos ver o Senhor nos alertar que qualquer um que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, o X da questão aqui não é que Deus os ame menos, mas aquele que, ao amar o mundo, o sistema caído do mundo, não deixa lugar para amar a Deus. Então, o primeiro sinótico traz bem essa ideia, Mateus, no capítulo 6, o verso 24. Ok? Então, a santificação é um ponto que eu quero colocar, é bem importante também. A santificação do grego é agios. Obviamente que existem outras derivações, né, desse verbo, mas agios ele tem essa ideia de santificar, de separar, ou de algo puro, que não foi contaminado por nada. E do hebraico é kadosh, né, com a questão também de separação de imaculado e de puro. Então, para existir um relacionamento com aquele que é todo puro, a excelência moral, né, o padrão de pureza ética, é importante existir essa separação do mundo, do sistema. Porque Deus é esse padrão de pureza, né, esse padrão ético. Então, todos aqueles que o adoram necessitam pelo menos tentar seguir de modo correto aquilo que o Senhor é. Obviamente que sempre falhamos e pecamos, né? O fato do homem ser falho e caído, pecador, não deve ser um motivo para que ele continue no erro, né? Deus perdoa sim, obviamente, Cristo, por meio da sua graça maravilhosa, nos dá esse acesso, mas existe uma responsabilidade humana, e essa responsabilidade é buscar a santidade. Então, voltando até o período de Jesus, nós vemos os fariseus, né? Os fariseus também têm essa ideia de separados, né? Os fariseus
que descendem dos Hassidins, né? Os piedosos. Então, nesse contexto de Jesus, os fariseus eram separados, que se diziam santos, mas que, infelizmente, não conheciam a Deus. Né? Um ponto a se colocar aqui é o seguinte: eu não me torno santo pela minha reclusão e afastamento de todos. Eu torno a afirmar isso de novo. Mas o processo ocorre quando não assimilo, pratico ou aceito um modo de vida que não condiz com os ensinos do Senhor. Então, tanto que os fariseus foram chamados de hipócritas. Se diziam santos, mas a prática, o que eles faziam, o que eles viviam, o que eles falavam, não condiziam com o nome que eles tinham, com o título que eles tinham, com a posição que eles tinham, porque, infelizmente, a questão de santidade para Deus, ela vai resultar numa transformação externa no meio ao qual eu estou vivendo. O poder de Deus se manifesta onde há santidade. Então Deus não opera onde há pecado, onde há maldade, onde há de maneira deliberada. A pessoa, ela sabe, ela reconhece, ela pratica a maldade, o erro, o pecado. Então Deus não vai operar ali, não porque Ele não possa operar, porque Deus é soberano, é todo poderoso, Ele pode tudo. Só que Ele não se manifesta porque Ele é santo. Ele não pode se compactuar com o erro. A sua essência não permite isso. Não que Ele não tenha poder para, mas a sua essência, o que Ele é de fato, não permite que ocorra isso. E se algo acontecer, é por misericórdia de A e de B, que aquilo vai acontecer para a glorificação do nome dEle. Então, por essa razão que Esdras ele se quebranta, né, e conclama o povo, ou seja, a fugir da maldade. Ele conclama o povo a se apartar do sistema dos povos pagãos e passasse a servir a Deus. Bom, o tópico de número 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, ele vai trazer o seguinte: o povo de Israel, que agora retornam para Judá e posteriormente para Jerusalém, com esse propósito de retomar a adoração ao Deus único, eles em todo o momento que eles estiveram exilados, muito antes da Babilônia atuar, outros povos subjugaram o povo de Judá. E houve ali uma mistura das culturas, né? Então, nesse momento agora, que eles estão voltando, retornando, né? Deus dá a eles uma oportunidade. Então, o Deus único, o Deus soberano, proporcionará a eles, então, um novo recomeço. Então, ele não iria permitir ou aceitar que o povo estivesse na mesma condição de erro, de pecado. Então, quando eles retornam e começam, e eles entendem isso, que é Deus que está dando essa oportunidade, eles querem começar a fazer da maneira correta, como deveria ser feito desde o princípio. Então, nesse sentido, eles não permitem que esses demais povos, os povos pagãos, no caso os samaritanos, auxiliassem eles na reconstrução do templo. Não aceitam, entendem que isso contaminaria, que isso prejudicaria então ali o trabalho da construção do templo. Então, a Babilônia, ela foi o resultado da corrupção do povo que deveria ser modelo às demais nações. Eu digo isso em relação aos judeus, no caso. Então, a Babilônia foi o resultado disso, da desobediência, do erro. Tá? Então, neste momento, eles não queriam pagar o preço novamente, então não permite que os samaritanos se ajuntassem. E por que isso? Se nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 17, do verso 24 ao 33, nós iremos ver quem de fato eram os samaritanos e o que eles praticavam. Então, por essa razão, neste momento agora em Esdras, eles não queriam que eles atuassem. A obra de Deus, ela exige santidade, pois é ela que nos capacita para tal obra. Então, os samaritanos até poderiam fornecer uma excelente mão de obra, poderiam
poderiam talvez, né, ter em mente ali, ou só de momento, uma boa intenção, né? Mas talvez o propósito real que existisse em seus corações, com certeza não deveria ser genuíno, não deveria ter coisas boas. Vocês entendem? Às vezes a pessoa ela quer atuar, mas a intenção por trás disso tudo não é uma intenção genuína no caso de adorar a Deus. Então podemos usar isso como uma aplicação para os nossos dias, né? Não basta ter a intenção, mão de obra, recursos financeiros ou disposição. Então, acima de tudo, deve existir temor e tremor às coisas de Deus, um espírito voltado a Deus, né? Disposto a servi-lo e adorá-lo e a obedecê-lo. Podemos ver os filhos de Cefas, lá em Atos 19, 13 ao 15. O que acontece com esses homens que queriam pregar a Jesus Cristo, né, o Deus a qual Paulo servia, mas não estavam aptos, porque não basta somente querer. Além de querer, tem que existir o quê? A busca da santificação desse processo que nos leva até Deus. Então, é prudente que não vivamos como os infiéis, porém ainda o convívio é aceito no sentido de não deixar que as práticas e o estilo de vida alheio nos influenciem, pois nossa luz deve brilhar entre os demais, como diz Mateus 5,16. Eu quero já fazer um apanhado aqui do tópico 3 e do tópico 4, onde Deus exige a santidade do seu povo e devemos manter uma vida de separação. Então a separação do mal é o que nos distingue dos demais e revela que não estamos contaminados com o sistema deste mundo. E também é a prova de que caminhamos nos passos de Cristo. 1 João capítulo 2, o verso 15, afirma que o amor do mundo nos separa de Deus, pois o Deus desse século cega a mente daqueles que aceitam e amam o estilo de vida que exclui Deus, como relata Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 4. Então, Deus diz o seguinte, sede santos porque eu sou santo. Então, isso exige uma resposta positiva moral e espiritual daqueles que se dizem povo de Deus. Então, aqueles que se dizem povo de Deus, e Deus está dizendo que Ele é santo, deve existir desse povo que aceita esse Deus santo uma resposta positiva. E essa resposta positiva, uma questão moral e espiritual. Então, a resposta positiva a esse imperativo vai refletir o quê? A excelência moral, de retidão, de pureza e de oposição contra o mal e uma amorosa preocupação de bem-estar com o outro. Então, quando há um real distanciamento daquilo que alimenta apenas a carne, o espírito ele é fortalecido e refletindo em nossos atos e nos habilitando a verdadeiros cristãos. Então, tanto lá em Esdras como em nossos dias, este chamado é urgente e necessário. Então, o derramar-se aos pés do Senhor, nosso Deus, deve ser constante e em todo o tempo. Entendo que não pertencemos a esse tempo e espaço, e é isso que aquele que busca ao Senhor, ou que diz servi-lo, tem que entender. Esse tempo e espaço, esse local ao qual nós estamos é passageiro, é momentâneo. Temos algo maior e melhor reservado, esperado por nós. Então, por esta razão, o nosso pensamento deve estar nas coisas que são do alto. A nossa separação do mal, ela deve ser feita e vista por todos, por meio de nossas obras e conduta, digo a conduta diária, digo isso também no falar. Então, o afastar-se do mal deve ser no falar, no agir e também na defesa e prática de nossa fé. Então, já foi dito por alguém um dia que Deus ele enxerga a nossa fé. Porém, os homens só podem enxergar a nossa fé por meio de nossas obras. Meus amados, esta é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e que Deus possa abençoar a cada um dos amados irmãos. Continue assistindo os nossos vídeos, compartilhando e que Deus possa abençoar a todos e um forte abraço.